Fala, meus consagradinhos! Como é que vocês estão? O jogo acabou? Então agora é a hora do Atlético Sem Filtro, né, meu povo? Vamos comentar tudo o que aconteceu lá em Londrina, no Estádio do Café. Londrina 2, Atlético Paranaense 2. Temos muito o que falar desse jogo. Seria a sexta vitória do Atlético, mas infelizmente ela não veio. Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te dizer tudo o que aconteceu e por que o Atlético Aspirantes não veio de Londrina, não virá de Londrina nessa viagem de volta com a vitória, beleza? Fica comigo! Meus amigos, vamos começar falando do sentimento de jogo, né, pessoal? O sentimento pra mim é que era um jogo pra ganhar, era um jogo pro Furacão ganhar. O time de Aspirantes, e até por isso que eu tô feliz, até por isso que eu tô tranquilo. O time de Aspirantes, se ele tivesse que fazer o jogo de volta, eu ainda assim apostaria todas as minhas fichas no time de Aspirantes. O Atlético jogou bem em Londrina. O Atlético jogou bem no estádio deles, com a pressão da torcida deles. Eu vi ali, deu 11 mil pagantes, né, mais ou menos. Estádio, o time do Londrina tá se reaproximando de sua torcida, né, depois de algumas quedas, SAF, e agora o time subindo, né, crescendo, eu fico feliz por isso. O Londrina é o segundo time do meu pai. Beijo, pai, que tá assistindo esse vídeo. Eu fico muito feliz pelo Londrina tá se reestruturando, mas o Atlético é o Atlético e ele tem a obrigação de vencer lá e aqui, em Curitiba. E hoje lá, os meninos, o time de Aspirantes, tinha tudo para ganhar o jogo. Fez uma boa partida e tava com o jogo na mão para ganhar o jogo. E por que eu aposto tanto numa vitória aqui em Curitiba de volta, mesmo com o time de Aspirantes? Porque hoje já era para ter vindo com uma vitória. E tenho certeza que no calor da Baixada, esse time de Aspirantes mesmo teria sim a possibilidade de ganhar aqui em Curitiba. Possivelmente isso não vai acontecer, que o Odair Hellmann trará o time titular para o jogo de volta, né, para o time titular ganhar minutagem aí para o Campeonato Brasileiro e lá na frente Copa do Brasil, mas eu apostaria minhas fichas sim no time de Aspirantes no jogo de volta. E por que eu digo isso? Porque o meu sentimento do jogo, que era um jogo para ganhar, e o Atlético com Aspirantes, mesmo com a força máxima do Londrina, nós não ganhamos esse jogo por duas questões, 2 pontos principais para mim. Primeiro, a falha do Mikael. O Mikael falhou. E isso mostra o porquê que ele não é titular, o porquê que ele foi afastado, porquê que o Santos está na meta e não sairá da meta, a não ser que aconteça uma lesão, algo muito grave. Porque, por nível técnico, qualidade embaixo da meta, eles são indiscutivelmente diferentes. O Santos está numa prateleira, o Mikael está em outra. O Mikael é um bom goleiro, promissor, ainda jovem, mas que tem que aprender muito pro futebol. O Santos já é um goleiro consagrado, vitorioso e que já ergueu muita taça, inclusive com a camisa do Atlético Paranaense. Então aquele cruzamento, quando ele vem da direita para a esquerda, no cruzamento o Mikael não tinha o que fazer. Mas no cabeceio a bola vai nele. Ele cai num movimento estranho, num movimento esquisito, em que ele poderia socar, poderia dar uma manchete ou poderia simplesmente abafar a bola. Ele não consegue fazer nada disso, o próprio corpo dele atrapalha ele, a bola passa por baixo, gol dos caras. Teve o Bandeira ergueu, deu impedimento, mas o Bandeira ergueu naquele perigo de gol, ele não queria se complicar, joga pro VAR. E o VAR, no primeiro lance da TV, nós já vimos que não estava impedido. O cruzamento, o cara que cabeceia vem de trás, pra finalização ali do André Luiz, o cara deles que fez o gol. Então, pra mim, o Mikael falhou e falhou feio. Mas, hoje, nós tínhamos a estrela do Chiquete, em que 2 jogadas ele resolveu pra nós ali, graças ao meu bom Deus, né, aos 15 e aos 21. No primeiro, aquela jogada de contra-ataque rápida, depois da substituição, né, é uma infelicidade do menininho Renan Viana, né, então o Renan Viana sai e na hora do nosso gol ali, o Lucas Amorim, ele recebe a bola do Gilberto pela ponta direita, bota o marcador para correr, vai embora 200 por hora. Eram 4 contra 2 quando vem o cruzamento. E o Chiquete, muito feliz, faz o gol e deixa o Atlético Paranaense em condição de empate. Ali o Atlético bota fogo no jogo e o Londrina se assusta. Porque eles não esperavam fazer aquele gol e não esperavam tomar um empate logo em seguida. Então o jogo ele fica em aberto. Digo que até o gol o Londrina estava um pouco melhor. O Atlético estava estudando as ações, mas com o gol do Londrina, a mexida que deu no Atlético e a mudança, a saída do Renan Viana, o Atlético ficou um pouco mais rápido e logo em seguida faz esse gol. Esse gol acalma os ânimos e faz com que o Atlético ganhe confiança. E o gol do Chiquete ali pela ponta esquerda, em que ele vem pela esquerda e dribla todo mundo, ele se livrou do primeiro e driblou 2, né? No momento que ele finge o chute, ele traz para a perna direita, finge de novo, ele mata todo mundo, inclusive o goleiro, e ele não quer bater forte, ele quer tirar do goleiro, e ele bate no contrapé.
jogada de quem entende, jogada de quem tem tranquilidade, e ele faz o 2-1 pro Atlético. Ali, o Atlético domina o jogo pros caras. Domina o jogo dos caras. Eles praticamente não querem mais tomar gols, abrem mão de atacar, e o Atlético sim faz um primeiro tempo mais seguro, com algumas jogadas ali em que o Londrina criou, e o Mikael até fez uma defesa de um chute longe que veio lá de trás, né? Foi um chute longe, o Mikael dá uma espalmada, mas o que eu posso dizer é, o Atlético não sofreu do Londrina, mesmo depois dos gols, mesmo depois do Londrina estando em casa, né? Primeiro tempo foi bom, com muita disputa e com 3 gols. Então toda a movimentação do jogo, ela se dá no primeiro tempo. Ele é muito mais movimentado do que o segundo. E aí vem o intervalo, e eu acho também que isso acontece por conta do calor, né? Todo mundo falando muito do calor. Eu tenho um amigo de setor ali, o Lucas, que viajou com a torcida do Atlético, tava lá em Londrina, me mandou alguns vídeos que eu vou postar no X e no Instagram aqui do Atlético Sem Filtro. Vídeos bacanas da nossa torcida fazendo a festa lá em Londrina. E ele falou, Neto, falou pra gente no grupo, foi o estádio mais quente que eu já fui na minha vida. Primeiro pelo calor, que estava muito alta a temperatura, e segundo que para variar, a diretoria do Londrina, desrespeitando o torcedor do Atlético Paranaense, tava lá sem vender água direito, sem vender bebidas direito, a bebida que tinha para vender tava quente, não tinha bebida, uma bagunça para o torcedor ficar cansado, desmotivado e não cantar, até porque a Fanáticos vai sim cantar mais que eles, mas eles fizeram isso para nos prejudicar e de uma certa forma até conseguiram, né? Deixar o torcedor chateado ali na torcida visitante, mas é do jogo, né? Futebol raiz, campo raiz, tem essa malandragem, né? Se bobear até o vestiário do Atlético, os caras pintaram lá pra ter cheiro de tinta. Bem aquela coisa de jogão amador, né? Mas é do jogo. Então, quando veio o segundo tempo, as mexidas foram logo mais pra frente, não foi logo no intervalo, né? Se eu não tivesse, a minha memória não falhar, acho que foi uma mudança no intervalo. Se não me... Assim, o Jadson pelo Raul foi no intervalo. O Jadson não fez uma partida boa, mas também acho que não comprometeu. Eu acredito que ele tenha saído por cansaço também, né? É um jogador que tá tentando se firmar, tá tentando ser opção pro time principal. E o Raul é aquele que veio, né, pra Série B, não vingou, ainda tem contrato com o Atlético, então entrou pra jogar. Mas eles entraram, começou o segundo tempo morto, morno, ninguém criando nada. E lá, aos 17, tem o bendito pênalti pro Londrina, né? Pênalti ridículo de um cruzamento que vem. O Gilberto cai fazendo o único movimento que ele poderia fazer. Ele tenta proteger a mão, ele cai, corta aquela bola, o juiz marca. Para vocês saberem, tinham 5 câmeras do VAR ali da Federação Paranaense no estádio. 2 câmeras são para impedimento, então cai para 3. Das 3, nenhuma imagem pega a bola pegando na mão. Só que se o VAR não consegue provar que a bola não pegou na mão, fica a posição do árbitro como a posição principal, como a tomada de decisão final. O árbitro é a lei dentro do campo, né? Com VAR ou sem VAR, o árbitro é lei. Se ele viu mão, se ele viu pênalti e não tem o VAR para dizer que não foi, pênalti foi mantido. O pênalti foi tão roubado que é óbvio que na hora da cobrança o cara pegou de tornozelo e o Mikael tava na bola. Então, voltando ao que eu falei no começo do vídeo, em que foram 2 momentos que fizeram o Atlético não ganhar esse jogo e foram 2 falhas do próprio Atlético, foi o Mikael e foi também o Riquelme. E eu já chego no Riquelme. Mas o Mikael poderia se consagrar no pênalti se o cara não tivesse chutado de tornozelo. Se ele tivesse acertado. Perdão. Se ele tivesse acertado o chute com força, como ele queria, o Mikael tava na bola, teria pego o pênalti, a gente ia perdoar ele pela primeira falha e ia comemorar esse pênalti que ele pegaria com tranquilidade, porque ele tava na bola. Mas a bola foi pra fora, fica sem mérito ali pro Mikael, né? E depois veio o gol do Londrina, né? Mais pra frente ali, aos 27, 10 minutos depois do pênalti, aquela bola sobe, ela cai ali em meio aos jogadores do Atlético e do Londrina. O jogador deles lá, o Lucas Marques, domina a bola. Ele arruma a bunda, arruma a sobrancelha, coloca a camisa por dentro do calção, manda um beijo pro pai dele na arquibancada, bate pro gol e faz um golaço. E o Riquelme não consegue chegar. Pessoal, eu não vou colocar o gol aqui porque eu fiquei tão puto com a postura do Riquelme, porque ele vem na direção do cara e o cara tá ali arrumando o corpo, escolhendo a jogada, e ele não dá o bote. Chega embolando o cara, chega rasgando o cara, nem que tome o drible. Eu na minha pelada, toda semana eu levo um drible por tentar roubar a bola, por ter excesso de vontade. Aí eu te pergunto, se ele leva o drible, ia dar tempo do cara arrumar o corpo pra bater? Pro cara driblar ele, o cara tem que precisar de mais 1,5 m, 2 m. Ele ia perder o ângulo pro chute.
mas ele preferiu não tomar o drible, ficar ali tentando parado na frente do cara, tampando a visão do Mikael, e o cara acerta um chutaço daquele que não tem goleiro que pegue. Aí eu não culpo o Mikael, mas daí sim eu culpo ele, o Riquelme. Então, pra mim, no primeiro tempo, Mikael falha e dá um gol pros caras. No segundo tempo, Riquelme falha e dá um gol pros caras. Então é 2 gols que o Atlético deu, um em cada tempo pros caras. Imperdoável. Perdão. Isso na Série A, pessoal, claro que não vai ser esse time, mas isso na Série A é inadmissível, né? Óbvio que eles tiveram outras chances, como nós também. Mas o Atlético não pode ser esse tipo de time que dá esse tipo de espaço, dá esse tipo de mole. O Mikael não pode errar daquele jeito e o Riquelme não pode fazer marcação EAD. O volante tem que volantear, tem que erguer o cara na porrada, tem que chegar no corpo, tem que chegar abafando a bola, dar um carrinho. Ali era lugar pra dar carrinho. O cara tava quase na meia-lua. E não, ele preferiu ficar encobrindo e tomamos um gol. Depois o Atlético tenta, vem as mudanças. Quando vem o João Cruz, é outra prateleira. O Dudu sai, o Dudu não tava bem. O Dudu não criou muito pro Atlético hoje. Eu acho que ele sentiu muito calor. Mas quando o João Cruz entra, e o sorriso no Bruninho, Bruninho também hoje não tava bem. As poucas jogadas que ele tentou, não criou muita coisa. Mas quando entra ali os meninos, a coisa muda. O time começa de novo a ganhar contra-ataque. E isso foi muito bom. Até que veio o lance do Leozinho. Ali eu também não vou perdoar o Leozinho. Eu não coloco o jogo na conta dele, porque pra mim atacante perde gol, né? Acontece de atacante perder gol. Óbvio, né? Como a gente vê o Yuri Alberto. O Yuri Alberto do Corinthians, ele recebe 10 bolas pro jogo pra fazer um gol. Só que ele recebe 10 bolas. O Leozinho recebeu uma, então ele tem uma chance em um pra acertar. E ele errou feio. A jogada vem pela esquerda com o João Cruz cruza pra direita, passa por toda a zaga do Londrina, cai do pé do Leozinho, que também tem tempo de dominar, arrumar a bunda, colocar a camisa por dentro do calção, mandar um beijo pro pai dele na torcida, e ele joga a bola no pai dele na torcida. Pô, aí não dá, meu. Aí não dá. Aí o Leozinho faz gol, ele quer meter marra, ele quer fazer gracinha, ele quer falar pra torcida que estão falando muito. Mas, pô, na chance que ele tem, ninguém vem incomodar ele pode bater. Ele bate daquele jeito, jogando a bola lá na arquibancada, é feio. É feio. E ali eram jogados 42 minutos do segundo tempo. Era fazer aquele gol e todo mundo se abraçar. Vitória. Londrina ia pro chão. E não, né? Londrina teve acho que mais 2 chances depois disso. E o Atlético voltou a ter ali, aos 49 e 50, 2 chances. Uma com o Chiquete, que ele entra pela direita, é acionado pela ponta direita, ele entra, bate cruzado, o goleiro em 2 tempos consegue defender. Achei que ele ia fazer o hat-trick, que ele ia fazer um golaço, porque ele entrou pela ponta direita aos 49 do segundo e ganha na corrida do marcador. O Piazinho tá voando, não conseguiu fazer, o goleiro abafou no primeiro e encaixou. E o João Cruz do meio da rua, lá pra trás da meia-lua, ele domina a bola e bate lindamente no ângulo em que o goleiro nem se mexe, a bola bate lazarentamente no travessão, na trave e vai embora. Ali também seria um golaço para ele colocar no DVD dele e também pedir mais 2 anos de contrato. Então, gente, foi isso. Pra mim, a minha opinião, Raiz, o Atlético principal não vai ter problema nenhum para passar por esse Londrina. Vai ser um amasso, e eu cravo aqui pra vocês, o Atlético principal vai fazer um amasso nesse Londrina, que é fraco, teve 2 oportunidades e fez ali naquelas oportunidades mais claras por falhas do Atlético, mas em demais não levamos sustos, foi um jogo tranquilo, o Atlético não tava nas cordas, o Atlético também não colocou o Londrina nas cordas, mas era pra gente tranquilamente ter ganho esse jogo, se não fosse Mikael e Riquelme, beleza? Então pra mim em casa vai ser tranquilamente. E vamos em frente, né, pessoal? E falando em vamos em frente, calendário do Atlético, quinta-feira, jogo de volta ao Brasileirão, com o jogo atrasado contra o Corinthians, 7h30, aquele jogo que a gente não vai ter público, público aberto, para público total, né, público principal, por conta de restrições da punição do STJD, então serão crianças, mulheres e idosos na arena para as 2 torcidas, né? Ingressos estão abertos, o pessoal tá comprando, o pessoal tá se mobilizando, com certeza a Fanáticos vai colocar a mulherada para tocar bateria lá para fazer a festa. É um jogo que a gente tem uma dificuldade muito grande, porque é o nosso principal contra o principal do Corinthians, e o Corinthians parece que hoje no Paulista poupou o time para pegar o Atlético na arena, então eles querem muito essa vitória contra a gente na arena, vai ser um jogão. E falando do jogo de volta, domingo que vem, contra o Londrina, principal do Atlético possivelmente, contra o Londrina, e vamos ver o que vai dar. Eu acho que o Atlético está muito encaminhado por ter empatado. Se voltar a jogar com esse time de aspirantes, eu acredito que a gente passa de fase também. E se vier o time principal, eu cravo aqui. Vai ser um amasso. O Londrina não aguenta o Atlético principal na Baixada. Dito isso, me despeço de vocês aqui.
Se você gostou do vídeo, deixa seu like, manda para um amiguinho para me ajudar e, por favor, comenta no vídeo que aumenta o engajamento e ele aparece para mais pessoas. Beleza, pessoal? Obrigado por hoje. Atlético Sem Filtro foi isso. Até a próxima e tchau!